agradecer a todos pela presença. E a ideia hoje desse webinar vem, inclusive, de algumas solicitações de alguns clientes, né, de como desenvolver grandes empreendimentos no BIM, tá? Então, todo mundo se perguntando, né, como que a gente vai fazer, como é que a gente pode fazer, qual que é o melhor caminho para que a gente possa desenvolver a isso. E desde já eu já deixo colocado que o processo é o principal, como sempre, né, na plataforma BIM, tá bom? O processo é o principal e a gente e todo o encadeamento de atividades faz toda a diferença. Não é só ferramenta, tá? A gente precisa justamente manter, né, um processo mais, como se diz, a gente precisa manter um processo bastante estruturado para que todas as ferramentas elas se complementem. Mas vamos falar um pouco mais disso, inclusive, sobre daqui para frente, tá bom? Deixa eu colocar aqui, muito bem. A quem está vindo aqui, quem está chegando aqui pela primeira vez no dia de hoje, a MapData, né? Quem não conhece ainda a MapData? A MapData é a principal parceira Platinum da Autodesk, tá bom? Nós somos, inclusive, os primeiros e há muitos anos. E o que que é, né? Nós somos a MapData, ela tem a sede da MapData fica em Americana, fica em Americana, e aí a gente está, né, e temos diversas unidades espalhadas aí pelo Brasil, tá? Eu estou na unidade de São Paulo, temos unidades em BH, temos unidades no Rio de Janeiro, temos unidades em Canoas, no Centro-Oeste, temos no Nordeste, no Norte do Brasil, ou seja, nós atendemos o Brasil como um todo e somos o principal, por isso que somos o principal parceiro Platinum da Autodesk, hoje não só no Brasil, mas na América Latina. E o que significa ser Platinum? Significa ter um grupo, né? Ter um corpo de especialistas em cada uma das soluções para que a gente efetivamente trabalhe as ferramentas é, com o intuito de dar retorno para os clientes, ou seja, a melhor maneira ou quais as ferramentas, inclusive as melhores ferramentas que vão aderir melhor ao processo de cada um, tá bom? Esse é o conceito de ser Platinum. A gente fala, né? O pessoal acaba falando de trabalhar com produtos de valor agregado. Sim, é verdade. Mas não é só a questão do valor agregado no produto, mas o valor agregado, o valor que é diferente de preço, é uma questão, porque o valor é aquilo que você tem, que você dá valor, na verdade, aos produtos, porque ele te dá retorno. Então, nós somos Platinum porque nós temos um corpo de especialistas que trabalha para que vocês possam efetivamente ter retorno naquilo que vocês estão investindo, tá bom? Bom, falar um pouco de mim, né? Então, agora, muitas caras conhecidas aí aqui no webinar. Boa tarde a todo mundo aí que está aqui participando. Eu sou técnico, um pouco do meu histórico, né? Como é que eu vim parar aqui? Eu sou técnico de edificações formado pela Escola Técnica Federal em São Paulo, me formei em meados da década de 90. Em meados da década de 90, 95, 94, 95, já comecei a trabalhar com grandes construtoras, fui do corpo ali de projetista, fui lá do corpo de orçamentistas, também de grandes construtoras. Iniciei, né, sou arquiteto, né, arquiteto urbanista formado pela Universidade Mackenzie, me formei em 2004 e também fiz um MBA de gestão estratégica de empresas na FGV, tá? Tudo isso porque, né, no aprendizado, né, além do trabalhar eu trabalhei no corpo das construtoras, trabalhei em grandes escritórios de projetistas, trabalhei em diversos lugares ligados, né, à construção civil, né, mas tive também o meu escritório de arquitetura ainda atuante aqui em São Paulo. Eu fui proprietário também de um ATC, que é um Centro de Treinamento Autorizado da Autodesk, com a sede no Vale do Paraíba, mas atendíamos São Paulo, atendíamos o interior todo, onde eu acabei conhecendo a MapData, e em 2016, né, me fizeram o convite, e desde 2016 participo aqui desse corpo estrelado da MapData, tá bom? Sou usuário de CAD aí há
hoje, eu preciso atualizar esse slide aqui, há 25 anos, mentira, essa slide KDE é quase 30 anos, tá? E BIM desde 2000, BIM da Autodesk desde 2004, mas eu trabalho com a plataforma BIM, conheço a plataforma BIM, venho estudando a plataforma BIM desde 2001, tá? O que me traz aí justamente esse título de especialista BIM, especialista técnico, e por conta também das diversas implementações que fiz ao longo da minha carreira como um todo, tá bom? Muito bem. Impossível falar de BIM antes de falar um pouco de conceitos e definições. Eu gosto de deixar o conceito e definição claro, porque pode parecer repetitivo, mas ninguém faz ainda, né? Essa é a grande verdade. A gente precisa colocar em prática o conceito para que a gente para que a gente use a ferramenta de acordo, para que a gente chegue no resultado necessário sempre, ok? Então, muito bem. BIM não é ferramenta, BIM é processo, como esse senhor simpático nos disse lá em 1974, tá bom? Metodologia BIM não é novidade, tá? Modelar tridimensionalmente a gente já faz desde a década de 70, inclusive. É só ver os filmes que a gente já fazia, né? O Star Wars, Star Trek, todo esse processo, né? A gente já tem esses filmes, a gente trabalha todos esses filmes, né? A indústria de cinema de Hollywood já modela em 3D. Só que era uma modelagem, como a gente fala hoje, né? Uma modelagem mais representativa apenas, né? Como é que o Chuck Eastman fez? Ele falou, olha, para que a gente possa obter o resultado necessário, que a gente possa melhorar o nosso processo de trabalho, nosso fluxo de trabalho, para que a gente possa fazer um fluxo BIM, né? A gente precisa agregar informações ali de uma determinada maneira para que todo esse conceito, tudo isso vire efetivamente um grande banco de dados e a gente consiga extrair informações, né, ao longo de todo o desenvolvimento do edifício, ao longo de todo o desenvolvimento do projeto. E é através dessa definição dele que veio a primeira definição que a gente conhece do BIM, que BIM é construção virtual. A gente não tem mais que ficar preso nas etapas de projeto que nós temos desde sempre. Eu estudo preliminar, estudo preliminar, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, base, coisa, esquece isso, tá? Por mais que isso seja delimitador e seja difícil da gente largar isso, porque isso a gente faz desde que o Brunelleschi foi fazer, de verdade, desde que o Brunelleschi fez lá a Capela Sistina, né? O processo foi exatamente igual. Então, tudo bem que é um tempo relativamente comprido para a gente largar de uma hora para outra, mas a gente precisa, porque a gente precisa melhorar esses processos como um todo, tá? Ou seja, o BIM é um processo, ele é baseado em modelos tridimensionais inteligentes. Inteligentes porque inteligente porque ele pensa pela gente? Não. Inteligente porque ele guarda a inteligência que está na nossa cabeça, certo? É isso que vai garantir redução de erros e maior assertividade ao longo do processo de construção. É como a gente precisa inserir a informação correta, na etapa correta, para que dali para frente a gente consiga ter esse retorno tão esperado. Metodologia, né? O BIM, então, é uma metodologia. Sim, vamos separar as coisas. A metodologia é o processo. Quando a gente fala de processo BIM, a gente está falando de metodologia. Então, vai falar de metodologia BIM, necessariamente a gente está falando de processo. Que, com o passar do tempo, foi desenvolvida uma plataforma, um conjunto de softwares, ferramentas, que a gente chama, que é a base tecnologia, ou a tecnologia que nos deixa trabalhar no BIM. Então, a gente tem a plataforma, que são os softwares, que são as ferramentas, e temos a metodologia, ok? A gente precisa aliar os dois, e aí sim a gente vai trabalhar efetivamente no BIM, ok? Com o passar do tempo, a gente está vendo, inclusive, né, com o CDEs, inclusive, né, o ambiente comum de dados, a gente está vendo o processo se retroalimentar, né? Entrando ali numa escala ali de melhoramento contínuo. Então, a gente precisa fazer isso. A gente entrou já nesse fluxo de melhoria contínua por conta da plataforma, metodologia que estão se retroalimentando. Tá bom? Então, muito importante isso, ok?
Aí sim, vamos falar da tecnologia Autodesk. Por que vamos a tecnologia Autodesk e vamos falar da tecnologia Autodesk de que maneira que ela vai ajudar vocês, como é que ela ajuda vocês, na verdade, a desenvolver esses grandes empreendimentos. Tá? Para começar, antes de tudo, né, a Autodesk, ela são número, né, mais de 75% dos escritórios que desenvolvem BIM no mundo utilizam tecnologia Autodesk, ok? Então, por quê? Porque nós temos uma coleção de softwares, para começar, né? A nossa tecnologia, a tecnologia do Autodesk, ela possui uma coleção de softwares que não, você não precisa exportar, existe interoperabilidade entre os softwares. E já que existe essa interoperabilidade, por que isso faz o teu fluxo de trabalho ficar cada vez mais linear? Toda vez que existe interoperabilidade entre os softwares, que você não precisa ficar fazendo exportação, ficar pensando em mapeamento de dados, o teu fluxo de trabalho fica sempre mais linear, ok? Então, esse nosso conjunto de softwares, né, da nossa Architecture, Engineering and Construction Collection, ou AIC Collection, ou Coleção de Arquitetura, Engenharia e Construção, né, nós temos ali diversos softwares que à esquerda eu chamo de, eu coloquei, né, como softwares BIM, são o que é o Revit, o Format, Infraworks, Civil 3D, Advanced Steel, Navisworks, Robot, Structural Analysis, de todos eles, inclusive, você tem interoperabilidade entre eles, ou seja, você lê nativamente a informação do outro. Eu não preciso ficar pensando em como exportar o IFC? Não. Eu preciso exportar via STEP? Não. Tá? Essa coleção de softwares garante que você vai ler a informação nativa para, obviamente, o intuito a qual a ferramenta ela ela foi desenvolvida, ok? Então, por exemplo, para edificações é o Revit. O Revit ele faz terreno, sim, o Revit faz terreno, mas não é a ferramenta de terreno. A categoria terreno, né, a informação terreno da modelagem do Revit existe para que ele entenda, né, o que é, por exemplo, um terreno modelado num Civil 3D. Que é a ferramenta adequada para você fazer a modelagem do terreno. Lá que você vai encontrar ferramentas que vão te adicionar bermas, taludes e tudo mais. Tá bom? Então, toda essa questão, movimentação da Terra, está no Civil 3D. Quando a gente fala de BIM, o BIM é um banco de dados tridimensional, não é isso? Se é um banco de dados tridimensional, o que é o banco, o que é a informação básica dele? O modelo tridimensional. Então, no modelo tridimensional que vão estar todas essas informações, que a gente precisa acessá-lo com ferramentas diferentes para que eu efetivamente desenvolva e eu chegue no resultado que eu preciso. Tá bom? Uma coisa muito importante que tem de fevereiro para cá. Quem tem uma IC Collection também tem acesso a uma ferramenta do nosso ambiente comum de dados, o Autodesk Docs. O Autodesk Docs é uma ferramenta, digamos assim, que é a base do nosso ambiente comum de dados. A gente vai falar dele já também, tá bom? Ou seja, todas as ferramentas, mais nosso ambiente comum de dados, isso já junto do nosso ambiente comum de dados, inclusive, garante essa linearidade, tá, que a gente tanto espera num projeto que é tão importante e fundamental num projeto de grande magnitude, de grandes empreendimentos. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês darem uma olhada, que fala exatamente isso, né? Que fala dessa interoperabilidade, tá? Então, eu gosto, já apresentei esse vídeo, sempre apresento esse vídeo, mas de novo, é sempre importante reforçar o recado, tá bom? Vamos colocar o vídeo para vocês darem uma olhada. Every AEC project begins with an idea and a multidisciplinary team working with a collection of tools to bring that idea to life. Civil engineers start by developing an existing conditions model in InfraWorks. Point cloud data from recap and GIS content, such as sewer and flood information, are added to enrich the model. And
enable the conceptual design of road and site layouts in the project's real-world context. Switching to building design, a concept is sketched for a health clinic in the site context using Format Pro. The massing is refined, details and materials are added. The impact of sun and shadows is studied, and solar analysis is performed. Insight is used to conduct whole building energy analysis and optimization. Back in InfraWorks, the conceptual models are evaluated within the site context. Next, detailed building design is performed in Revit. The format mass is used to locate architectural elements. Dynamo is used to study alternative roof concepts through computational design. Structural and MEP engineers create models for engineering design, analysis, detailing, and documentation. The design disciplines link their Revit models to ensure the building design remains coordinated throughout the process. As the building design comes together, civil engineers develop the detailed site design in Civil 3D, including parking lot layout, grading, and drainage networks. Using vehicle tracking, even vehicle movement can be simulated and analyzed. Then in InfraWorks, a compelling visual is generated to improve understanding of the design. The next phase of the project is the design of a hospital. As before, the project moves from concept to completion with Format Pro and Revit, starting with architectural elements. Structural and MEP engineering disciplines join the project to create a highly detailed, coordinated building design. During pre-construction, design teams and contractors can perform 3D clash detection on the building and site models in Navisworks. Together, the team can identify interferences between steel framing and mechanical ducts in the building, as well as between site utility networks in the infrastructure design, enabling resolution of any issues between design intent, constructability, and fabrication before construction even begins. Finally, the team can also conduct 4D simulations to understand project phasing and construction sequencing, taking the project one step closer to the field. The Autodesk AEC Collection gives every designer, engineer, and contractor the tools and integrated workflows they need to deliver building and infrastructure projects with confidence. Ou seja, exatamente o que eu estava falando, né? Todos aqueles softwares, o InfraWorks, Revit, o Civil 3D, eles têm, né? Quando a gente vai gerar um grande empreendimento, a gente precisa dessas informações quase que inteiras, né? Vamos assim dizer, quase não, inteiras, né? E circulando muito linearmente entre as disciplinas, no meu fluxo de trabalho. Então, que a gente faça isso. Então, todos os softwares da Autodesk, né, ao longo, né, a Autodesk ela teve um amadurecimento muito grande na sua plataforma ao longo de todos esses anos. Então, principalmente nesses últimos anos, dá para falar com muita propriedade que sim, os softwares estão se comunicando muito bem, linearmente. Estamos partindo agora até para uma próxima etapa, que é comunicar a nossa indústria com manufatura, né? O BIM ele está aí para a gente poder para industrialização da construção civil, né? Então a gente precisa parar de assentar tijolinho, né? A gente precisa partir para técnicas, inclusive existem já, na verdade, técnicas muito mais avançadas de construção. Então a gente precisa, né, uma vez que existem essas técnicas, a gente precisa conectar as nossas ferramentas de AIC com as ferramentas de manufatura. Isso está acontecendo já também. Bom? Muito bem. Então, esse é um vídeo. Outra coisa que nós temos, eu falei já, né? Eu falei do nosso ambiente comum de dados. E nosso ambiente comum de dados, deixa eu mostrar aqui, tá? É o nosso Common Data Environment, como
como nós, os BIM managers, gostamos de falar, né? Common Data Environment, o nosso CDE, né? CDE, né? Então, a gente precisa do nosso ambiente comum de dados para... O que é um ambiente comum de dados? Ele é um repositório de arquivos? Não. Ele é um GED? Não, tá? O ambiente comum de dados, ele é completamente diferente de todas essas ferramentas que já existem. Que já existem a longo prazo, inclusive. Claro, você vai conseguir. É um lugar onde você vai armazenar os seus dados, é um lugar onde vai servir para você fazer a gestão dos seus dados, mas não necessariamente mas não dá para a gente comparar um ambiente comum de dados com um repositório qualquer de dados ou mesmo um GED, né, como os que existem comuns no mercado, tá bom? O nosso ambiente comum de dados chama Autodesk Construction Cloud. A Construction Cloud ela chegou, né, como eu falei, ela chegou em fevereiro do ano passado, aqui no Brasil, e eu aguardava a Construction Cloud com uma boa ansiedade, vamos assim dizer. Por quê? Porque a Construction Cloud, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do BIM 360, né? O BIM 360 e a Construction Cloud foram lançados mais ou menos na mesma época, com um pequeno delay entre eles, a Construction Cloud veio depois, né? Mas a Construction Cloud, ela ficou disponível para uso não apenas nos Estados Unidos, mas em Singapura, no Reino Unido, em alguns outros países, né? Poucos países ao longo do mundo. Então, ou seja, quando ela foi liberada para uso no mundo inteiro, que foi o que aconteceu no fevereiro do ano passado, ela chegou muito robusta, chegou muito mais madura. Então, o BIM 360 eu sempre considerei uma ferramenta bem de transição, né, dentro que tínhamos, né, com o que nós temos, que era o Autodesk Drive, né, vocês devem lembrar, devem usar, inclusive, e o que nós temos de Construction Cloud, tá? A Construction Cloud, ela tem diversas funcionalidades, até algumas muito parecidas com o antigo BIM 360, inclusive a fotinha ali, né, a fotinha do lado é do BIM 360, mas ainda é aplicável, tá? O ambiente comum de dados, nosso CDE, ele tem armazenamento ilimitado. Como assim? Sim, você não paga por storage. Então, quando você contrata por exemplo, quando você contrata um repositório qualquer, um Dropbox, até um Google Drive, qualquer repositório, né? Um OneDrive, você paga pela quantidade de dados que você vai colocar lá. Aqui não, o armazenamento é ilimitado, tá? Então, o armazenamento é ilimitado, ele proporciona essa conexão fluida entre projeto e obra, porque até isso hoje é uma verdade, porque você já tem o acesso do Autodesk Docs na IC Collection. Então, quando você compra a IC Collection, além de ter os softwares, você tem esse acesso a esse ambiente comum de dados para você cadastrar o seu modelo e cadastrar alguns documentos necessários, ok? Você tem esse controle de documentação você tem ali o seu controle de versionamento, né? Versionamento dos seus documentos, tá bom? O versionamento, a plataforma faz isso automaticamente. Você não, como é que a gente faz isso? Lá em 99, quando a gente, né, já denunciando a idade, inclusive, quando a gente começou a falar de normatização da BNT, né, a gente falou do CAD norma. Quando a gente lançou o CAD norma, a gente tinha a revisão, foi lançada a revisão 0, né? O que é revisão 0? É o arquivo que não tem revisão, né? Meio complexo, né? Ficou bem, e até a gente, no próprio Revit, né? Até a gente tentar incluir o R0 lá, porque não fazia sentido, né? E não faz. Por quê? Porque também a ideia não é falar de revisão, a ideia é falar de versão do documento, ou seja, quando é que o documento passa a existir no mundo, passa a existir, no caso, aqui na Construction Cloud. É a versão 1, certo? Você tem essa primeira versão, a versão do arquivo, essa versão. Se você faz qualquer mudança nesse arquivo, você recadastra ele e você sobrescreve ele, você cria uma nova versão desse arquivo. Então, versão 1, versão 2, versão 3, e assim sucessivamente, né? Trabalhando em BIM, a gente até espera que não seja muito mais do que isso, mas você tem essas novas versões desses documentos, desses fluxos, mas qual que é a grande vantagem de trabalhar na Construction Cloud? O armazenamento é ilimitado, então todas as versões anteriores vão estar salvas lá, tá? Só vendo aqui, inclusive, o Henrique, não é no Revit, é na IC Collection, tá?
por favor, não confundam. Estamos falando aqui justamente de IC Collection, que é uma coleção de ferramentas e softwares que também tem o Revit, tá bom? Mas para você trabalhar no BIM, você trabalhar em grandes empreendimentos, você não vai precisar só do Revit, você vai precisar de muito mais ferramentas, tá bom? Já vamos mostrar já, inclusive. Você tem esse fluxo mais customizável, né? Você tem um fluxo customizável, inclusive, de aprovação, tá? De soluções de fluxo de aprovação e revisão de documentos dentro do próprio ambiente de trabalho ali. Você tem conjuntos de ferramentas e markups, você consegue fazer o markup ali em documentos 2D, tridimensionais, inclusive. Você tem o suporte aos próprios formatos, sem, inclusive, ter o Revit instalado na máquina, por exemplo, tá? Sem ter o Civil 3D instalado na máquina, por exemplo. Tá? Você consegue abrir o documento, abrir o desenho, direto para o seu navegador de internet e fazer as anotações, levantar problemas e apontar dados onde problemas ali que você que você viu ali verificar, fazer a revisão do seu projeto diretamente no navegador da internet, ok? Então, qual que é a maior vantagem de você trabalhar num CDE é justamente o rastreamento centralizado da informação. Ou seja, onde que está, né, o nosso maior problema, não só como construção civil, mas como ser humano, a comunicação, né? Comunicação é um grande problema entre várias empresas, inclusive. E o que o CDE ele vem dizer? Ele vem melhorar essa questão da comunicação, porque lá no CDE você vai estar com tudo registrado, inclusive, para saber onde que você quando que você verificou, quando é que você cadastrou o documento, quando aquela pessoa ali que precisa aprovar visualizou o documento, mostra quando ela visualizou, se ela visualizou, quando ela fez download. Então, todo esse rastreamento das informações estão lá. Você não precisa ficar fazendo, pega 15 milhões de e-mails, mensagens de WhatsApp, né? A gente sabe muito bem toda a confusão que isso gera, né? Então, para você criar um relatório para entregar e explicar porque ficou mais caro, né? Não, você tem esse rastreamento e você tem justamente a possibilidade de antever esses problemas, porque você vai ver que a pessoa não visualizou o documento, tá bom? E cobrar a pessoa, tá? Além disso, você tem o Desktop Connector. O Desktop Connector é como se fosse é um aplicativo, né, que fica ali instalado no Windows, fica do lado do reloginho, para que você possa ali cadastrar as suas informações, inclusive direto do seu computador lá no Construction Cloud, parecido ali com o Dropbox, nesse ponto. E você tem também um painel ali, um dashboard executivo com todos os dados e a monitoramento e análise das informações. Beleza? Então, vantagens, né, de se trabalhar nesse CDE. A Construction Cloud, ela vem nessas 5 ferramentas, que é o Autodesk Docs, o BIM Collaborate Pro, o Takeoff e o Build, tá? Cada uma dessas ferramentas, né, ela está ligada diretamente com uma etapa, com uma fase de desenvolvimento do seu projeto, né, como mostra bem a imagenzinha aqui do lado, tá? Então, toda a parte de design está ligada ao Autodesk Docs, ao BIM Collaborate Pro, né? Quando a gente precisa de um levantamento de um quantitativo no BIM, você pode usar o Takeoff. O Takeoff ele faz levantamento de quantitativos no Revit e até em PDF, tá? Porque você consegue juntar, inclusive, numa única IAP ali de orçamento, você consegue colocar ali os dados tanto do PDF, quando você não tem um documento, você não tem um modelo, ou um modelo em Revit, tá bom? E você tem o Build para você fazer gerenciar todo o processo de construção e entregar ali um pacote de informações atualizadas para você fazer a gestão e operação do seu edifício. Bom, hoje nós vamos falar especificamente do Docs, do Collaborate e do Collaborate Pro, né? Porque, como a gente falou, grandes empreendimentos é impossível, a gente não sabe, por isso que eu fiquei muito animado quando chegou a Construction Cloud, porque é impossível a gente falar de grandes empreendimentos, falar de uma gestão correta sem ter a ferramenta adequada, e a Construction Cloud é a ferramenta adequada, ok? Muito bem. O Docs, quem é o Docs? O Docs ele é ele é a base de todo o nosso ambiente comum de dados, porque é onde você vai cadastrar os dados,
Então, você vai ter o Docs, ele já propicia um controle de documentos, ou seja, a gente já consegue criar ali uma estrutura de pastas, dar permissionamento para gerenciar esse permissionamento, quem que pode acessar aquela pasta, quem não pode, quem pode só visualizar aquela informação, né? Para que você consiga cadastrar os seus documentos. Cadastrou os seus documentos, você pode, inclusive, colocar, né, criar fluxos de aprovação desses documentos. Você precisa que determinada pessoa ela aprove aquele conjunto de documentos. E aí você vai fazer justamente, vai aprovar todo aquele conjunto de documentação, e você pode, inclusive, depois de aprovar, falar, olha, depois de aprovado, ele migra para aquela, ou ele é copiado para aquela pasta especificamente. E todo o versionamento que eu comentei, ele vai, toda vez que você gera uma nova versão do teu arquivo tridimensional, você vai fazer exatamente, ele gera também todo esse versionamento das informações, tá bom? Bom, então, todo o controle de documentos, você tem essas duas pastas, desses dois ambientes nativos, que é o para o campo, em português, e arquivos de projeto, né? A Construction Cloud, muito importante, ela obedece ali a língua nativa do seu navegador, tá bom? Se tivesse com o navegador em inglês, toda essa informação estaria em inglês, tá bom? Você pode criar toda essa estrutura de pastas aí, necessária aí, para que você possa fazer o cadastro depois, fazer o update, levar os arquivos lá, qualquer tipo de arquivo, inclusive, para a Construction Cloud, tá? A gente trabalha não só com arquivos da Autodesk, mas, claro, IFC, sem dúvida, mas a gente também trabalha com todos os arquivos de Microsoft Office. Então, se você tem, inclusive, uma licença do Office 365, você consegue dar 2 cliques ali no documento e editar, e na hora que você salvar, já vai salvar uma nova versão do arquivo diretamente na plataforma, tá? Como está mostrando aí, você tem vários níveis de permissão, né? Ou seja, pessoas elas podem simplesmente criar ou podem visualizar ou mesmo gerenciar a pasta como um todo, bem como herdar, né, essas informações, uma vez que você é gestor do teu projeto. Tá? Ou seja, quem é gestor do projeto vai ver todas as pastas aí, independente da permissão que você der para outras pessoas. Tá bom? Versionamento da documentação. Qual que é a grande vantagem do versionamento da documentação? Além de você eliminar a questão das revisões, se você sempre saber que você está sempre com a última informação atualizada e cadastrada, isso é muito importante. Quem trabalha com obra já sabe o quão importante que é isso, inclusive. Você consegue fazer a comparação entre o que mudou da documentação, da última documentação, por exemplo, para essa. Você pode escolher, inclusive, que não quer. Se você está numa 5ª revisão, por exemplo, e você quer fazer uma comparação com a primeira, você vai sobrepor as duas e fazer e verificar o que mudou de uma para outra. Tá bom? Você tem um fluxo de aprovação de documentos, ou seja, você pode criar esse fluxo de revisão e aprovação, né? Você pode criar esse fluxo de aprovação que tem diversas etapas, você pode criar até 6 etapas, né, individuais ou até 4 etapas em grupo, ou seja, pessoas, né, quem que pode aprovar aquele projeto. Então, você pode ali dizer, eu posso criar, pegar essa informação e falar assim, olha, esse é uma revisão geral, né, gostei bastante dessa revisão geral, tá? Então, dizer ali quem é que vai iniciar, né? Quem que pode iniciar essa informação. E detalhe, muito importante, não precisa ser só nomear a pessoa em si. Você pode nomear uma empresa ou mesmo uma função. Você fala os arquitetos, os engenheiros que vão iniciar, fazer essas revisões. Quem que vai fazer as revisões? Aí você pode também colocar, você pode dizer quem são os revisores, né? E quem que vai fazer a aprovação final ali dessa informação, tá bom? Ali você consegue, né, até editar, né, aprovado, rejeitado, aprovado com comentários, tá? E foi inclusive ali dizer que depois que todo mundo fez a revisão, você vai, na verdade, mover aquela documentação para uma pasta, por exemplo, o para o campo. O que é o para o campo? É o nosso liberado para obra, tá bom?
Detalhe, ele foi desenvolvido para que fosse liberado para a obra, né? Se for no fluxo mais linear possível. Ah, mas eu não faço documentação de liberado para a obra. Tá bom, então é a tua última documentação, onde todo mundo vai precisar estar ciente de tudo que vai estar, de tudo que você está liberando, você coloca ali em liberado para a obra, lá para o campo, tá bom? Então, você cria esse fluxo de aprovação e ele só passa para as próximas etapas toda vez que você aprova ou não, ou até rejeita, né, o teu documento. Tá bom? Mais um videozinho. Autodesk Docs empowers multidisciplinary design teams with a common data environment solution that connects building design processes and project consultants in a single place. Collaborate with your team anytime, anywhere. Lead designers exploring early-stage design options collaborate remotely by saving, viewing, and sharing format files directly in Autodesk Docs. The designer starts a collaboration session and invites other team members to collaborate in real time. Models are accessed and can be edited from a Windows PC, iPad, or web browser, and shared with teams using shared links. Expedite the speed of your information exchanges. A landscape design consultant working in AutoCAD uses Desktop Connector to access cloud-hosted project data on their local desktop. Approved updates to the landscape design are shared and synced automatically to the cloud, ensuring everyone has access to the current site plan. Keep your team on the same page. A project architect uses Revit to document the project. The shared concept and landscape design files hosted in Autodesk Docs are linked directly to the work-in-progress design development model. Changes uploaded by the consultants are immediately synced, keeping everyone on the same page. Mitigate risks with streamlined communications. Project managers and owners review and approve milestone deliverables using the Docs built-in viewer. By logging, assigning, and tracking coordination issues in a central location, they can monitor progress and send real-time notifications to keep the project on track. They can also archive and distribute packages and milestones to external stakeholders. Autodesk Docs helps design firms streamline the design process and deliver better buildings. Experience the power of a connected project today. Maravilha. Tem umas perguntas aqui. Pessoal, se tiverem dúvida, por favor, usem o chat mesmo, e eu vou respondendo ao longo, e mesmo que eu não responda, com certeza no final a gente faz um apanhado de tudo que passou, tá bom? Vocês não vão ter, no final aqui da reunião, a gente não vai, até o final da reunião, a gente não vai deixar nenhuma pergunta em aberto, tá bom? O Ricardo perguntou se para entrar no ambiente do Autodesk tem que ter uma licença, e todos os elementos da equipe têm que ter licença. Sim. Tanto que essa licença, inclusive, do Autodesk Docs, vem na IC Collection, tá? É isso que garante que quem está trabalhando numa documentação específica, né, tá trabalhando ali num projeto, numa modelagem, faça o cadastro, né, dessa informação, inclusive direto já no Autodesk Docs, direto na Construction Cloud, disponibilizando essa informação para todo mundo, tá? O Autodesk Docs, ele não tem, na verdade, é vendido separadamente, mas sim, todas as informações para você fazer a gestão do seu projeto no ambiente comum de dados, na Construction Cloud, através do Autodesk Docs, que é uma das ferramentas, você precisa, sim, dessa licença, se você não tiver a EC Collection, que a licença já está lá nela, tá bom? Mas sim, isso é importante. Agora, outra ferramenta também participante da Construction Cloud é o BIM Collaborate, tá?
O Beam Collaborate, na verdade, é uma ferramenta para para você fazer justamente a gestão do projeto, ou seja, a equipe de coordenação, que não modela, não está ali com a mão na massa da modelagem, mas precisa acompanhar o desenvolvimento do projeto, fazer compatibilizações, criar ali todo aquelas reuniões que a gente antigamente fazia, né, deve fazer até hoje, na verdade, das reuniões de coordenação, a gente consegue fazer tudo diretamente na plataforma, tá? Apontando os problemas, apontando quem é, e dando datas ali, inclusive, para quando que você vai precisar fazer isso. Uma vez que todo mundo está fazendo a modelagem no ambiente comum de dados, todo mundo está cadastrando o seu modelo no ambiente comum de dados, o Beam Collaborate tem uma plataforma ali, uma ferramenta que é o Model Coordination, que deixa a gente fazer a coordenação dessas modelagens diretamente na plataforma, tá? Ou seja, a gente federa o modelo, a gente agrega o modelo e federa o modelo na nuvem, certo? Então, em todos os, como eu falei, não só Autodesk, mas IFCs, a gente consegue trabalhar com diversas outras, como se diz, outros arquivos, desculpa, diversos outros arquivos também direto na plataforma, tá bom? Então, identificação de interferências automatizada, ou seja, pelo Model Coordination, como eu estava falando, a gerenciamento de problemas, porque você aponta ali os problemas, você diz, inclusive, se é ou não é um problema. Numa construção tradicional, por exemplo, você vai fazer, se você tem um tubo, né, de hidráulica passando numa parede, ele vai identificar aquela interferência, mas você diz ali que não é uma interferência, porque depois a gente vai ter o recorte da parede lá para passar o tubo, tá bom? Rastreamento das mudanças dos projetos, também a gente faz tudo isso porque nós temos ali um Design Coordination, onde você consegue verificar quem que fez as últimas publicações lá na nuvem, tá bom? O gerenciamento dos documentos no CDE também, afinal o CDE é a base, né, que é o Docs, que é a base de tudo isso, tá bom? Então, com relação aos modelos agregados, olha lá que interessante, a gente consegue pegar esses modelos todos e visualizar, né, DWG, RVT, IFC, dentre diversos outros ali, a gente traz esse modelo para a nuvem e a gente consegue agregar as informações de todos eles, tá? A gente agrega essas informações deles todos e a gente consegue gerar vistas. Vocês lembram que quando a gente fazia, devem fazer até hoje, né? O pessoal das gerenciadoras devem fazer aquelas pranchas que sobrepunha, né? Sobrepunha as linhas aí do AutoCAD uma na outra, para que você pudesse fazer aquelas reuniões de compatibilização, né? E reunia todo mundo na sala, enfim. Aqui a ideia é você gerar essas vistas para você dar esse tipo para você falar, né? Abordar esses assuntos. Só que a grande vantagem é que você consegue criar diversas imagens ali com os modelos agregados, inclusive, para você verificar ali qual que de que maneira que você vai abordar o assunto na reunião. Você pode criar diversas imagens, é tridimensional. Então, o modelo tá lá, é só você criar. Tá? Você tem lá um ambiente de clash detection, ok? Um ambiente de identificação das interferências. Então você consegue, ó, tá vendo? Ele faz uma matriz, né, de cruzamento entre os modelos e você verifica ali quais modelos ali que estão fazendo o que está interferindo de uma informação para outra, né? Você consegue criar os problemas, dizer o que é problema, o que não é problema, inclusive na plataforma, para que você tenha depois um relatório, né? A gente consegue emitir um relatório para que a gente possa fazer as reuniões de compatibilização com informações realmente as últimas informações que foram liberadas, foram publicadas, você fez essa varredura nos modelos e aí você disse, o modelo te apontou ali que aquilo ali tá um problema, você faz essa reunião com as informações sempre mais atualizadas. Tá bom?
A questão de você gerenciar um problema. Então, quando você faz a gestão dos problemas, quando você cria um problema, né? Tanto aqui quanto, principalmente aqui, você consegue dizer ali, né? Quais são os problemas que estão sendo, quais são os flash detections, que são os problemas que você está verificando e para quem. Então, você consegue atribuir não só uma pessoa, mas você vai atribuir também você vai atribuir um escritório, atribuir uma determinada função, um determinado cargo, e aí as pessoas vão ter que e você pode dar uma data, né? Dizer ali, preciso disso resolvido até dia tal, para que senão vai precisar, isso vai atrasar a obra, tá bom? E é muito legal porque isso efetivamente é para você ir desenvolvendo isso ao longo isso é um acompanhamento que você faz ao longo do desenvolvimento do projeto. Olha lá, você consegue inclusive fazer, né, hoje a gente consegue fazer essas imersões no teu projeto, inclusive, né, lidar com esse hypermodel, né, esse hypermodel que a gente fala, que é para justamente você identificar ali como é que estão as informações ali, tá? E você diz ali qual que é o problema que isso está... Desculpa, você diz ali na plataforma, você consegue fazer esse rastreamento ali dessas informações e você consegue verificar, como no Hypermodel, como é que o modelo está de uma maneira geral, fazer o acompanhamento das entregas e quem já fez as entregas, publicações ao longo do início zero, do kickoff do projeto até hoje, tá bom? Você consegue fazer todo esse acompanhamento, né, dessas gestões todas. O que é isso? Por que isso é importante? Porque toda vez que você tem uma informação nova, você efetivamente vai lá e toda vez que tem uma informação nova, você vai lá e você publica e você garante que quando você consome essa informação, essa é a verdade, né? Quando você consome essa informação, você atualiza todas as suas bases de projeto. Então é muito importante saber quem é que publicou o que e quando, né? Para você ter essa tua base atualizada, tá bom? Então, você tem o Collaborate, o BIM Collaborate, para quem faz a gestão dos projetos, você não precisa meter a mão na massa aí no projeto. E você tem o BIM Collaborate Pro. O BIM Collaborate Pro é para você acessar a nuvem através dos seus softwares. Então, o que significa que você vai abrir o Revit. Então, digamos que você tem uma equipe de arquitetura que você tem ali 4 pessoas ali trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo, tá bom? O Revit, né, tem desde a sua nativo no Revit desde o seu lançamento o work sharing, né, o trabalho colaborativo na mesma rede, né? Então, dentro do escritório de arquitetura, você vai trabalhar na mesma rede. Legal. Mas ampliando essas possibilidades, ou seja, fazendo já a colaboração, fazendo a integração desses modelos com outras disciplinas, você vai precisar trabalhar em nuvem. E aí você vai precisar do BIM Collaborate Pro. O BIM Collaborate Pro é para você abrir o Revit, abrir o Open do Revit e ir direto lá na nuvem e trabalhar naquele modelo, você e toda a sua equipe. Então, você consegue ainda criar todos os worksets, né, que a gente chama no Revit, tem os worksets, você abre cada um dos worksets, eu vou fazer fechamentos e, por exemplo, eu vou fazer fechamentos e de esquadrias. Outra pessoa vai fazer pisos e forros. Outra pessoa ali vai trabalhar na distribuição do mobiliário, enfim. Vocês vão trabalhar, né, várias pessoas dentro do mesmo modelo ao mesmo tempo, para que você tenha esse modelo sempre. Você agiliza todo o processo, né, de projeto com esses modelos, tá bom? Então você tem o BIM Collaborate Pro, ele faz você através do Revit, através do Civil 3D e através do Plant 3D, você também consegue acessar esses modelos e fazer essa gestão toda. Tudo bem? Então, ou seja, é a coautoria, né, o que a gente chama nos usos do BIM de autoria de projeto, né, project authoring. Então, você consegue, quem vai fazer a autoria de projeto que vai precisar do BIM Collaborate Pro, ou seja, quem vai trabalhar no mesmo modelo ao mesmo tempo, as equipes que vão trabalhar no mesmo modelo ao mesmo tempo, tá bom? Você tem, né, você pode criar, inclusive, os worksets. Você abriu esse modelo lá da nuvem, você consegue criar worksets, inclusive, e tomar conta de determinados worksets, né?
Aí, se alguma pessoa foi lá e foi lá e deu um delete ali no objeto, não pode, porque eu que sou dono do meu objeto, você não mexe no meu objeto, tá bom? Digital transformation is happening at an unprecedented pace, accelerated by the urgent move to remote work. And yet in AEC, teams, processes, and data remain disconnected. So where do we start? We start with BIM. Putting data at the center with cloud-based collaboration technologies. We then bring design and coordination teams together by connecting BIM data with construction workflows on a common data environment. We enable anytime, anywhere access to the design tools that you love to use, generating powerful insights to drive better decision-making. For the first time ever, Autodesk connects all of this together with BIM Collaborate Pro. This is where real-time co-authoring in Revit, Civil 3D, and AutoCAD Plant 3D meets automated clash detection, where issues can be quickly identified and resolved. With BIM Collaborate Pro, you can simplify design management for remote and distributed teams while complying with the latest industry standards. BIM Collaborate Pro empowers teams to keep projects on schedule with real-time design collaboration. Understand edits in context using intuitive change analysis. Assess constructability through automated clash analysis. Consolidate issues management to reduce rework and change orders. Control project document access with multi-level permissions and data exchange management. Realize better outcomes through advanced project analytics. With design teams on BIM Collaborate Pro and project reviewers on BIM Collaborate, you can speed up model review, improve communication, and deliver better designs. BIM Collaborate Pro is the next step in your digital transformation journey. Better design collaboration, better project coordination, better starts now. Muito bem. Falamos aqui, ô Daniel, então, muito obrigado aí. Daniel, muito obrigado pela presença sempre, tá? Muito obrigado aí. Em breve nos falamos, né? Falando um pouco da Sabrina. Sabrina, eu não entendi muito bem a respeito da taxonomia. Você diz a respeito da construção dela como um todo, é isso? O portal, o Docs, ele vai gerar, sim, uma taxonomia, uma melhor, na verdade, comunicação entre as pessoas. A ideia é justamente essa. Na verdade, o ambiente comum de dados como um todo vai propiciar essa comunicação, essa melhor, esse environment, né? Esse ambiente, né? Justamente onde você consegue cadastrar melhor as suas informações para que todos fiquem aí na mesma página. A gente tem efetivamente a gente melhore nessa comunicação como um todo, tá? Mas não sei se foi exatamente isso que você perguntou, mas podemos falar depois também, tá? Muito bem. Se é taxonomia, sim, é customizável desde que você tenha uma licença. Então, só entra ali, justamente, se você tiver uma licença, você tem ali todo o ambiente que é customizável, você consegue dizer ali quem é que vai acessar o quê, tá bom? Isso no BIM Collaborate também. O BIM Collaborate você cria, na verdade, equipes, e cada equipe fica responsável ali pelo seu ambiente, né? E você não tem exatamente outros ambientes ali, tá bom? Então, vamos falar um pouco agora a respeito do fluxo de trabalho no BIM. Então, como é que a gente vai trabalhar no BIM, né, efetivamente, né, com essas ferramentas que a gente apresentou, né? Como é que você vai trabalhar no BIM efetivamente? Por que isso dá com grandes empreendimentos, tá? Quando a gente fala é muito importante quando a gente fala de trabalho no BIM, de fluxo no BIM, a gente fala justamente dessa, vamos traduzir essa curva do Patrick McLean, né?
Isso aqui existe desde sempre, né, gente? Eu não vou nem explicar muito sobre o que é isso, porque quem conhece um pouco de mim conhece, que sabe quem é o Patrick McLeamy e sabe para que, como é que funciona essa curva. Essa curva, ela diz que quanto mais a gente antecipar as informações, quanto melhor a gente antecipar algumas informações, mais é, é, mais garantia de sucesso a gente vai ter. Por quê? Olha aqui, se você considerar que nas etapas anteriores, nas primeiras etapas do projeto, você vai ter esse detalhamento do projeto, né? Ou seja, hoje em dia, a gente trabalha a partir quando a gente devia estar documentando e construindo, né? Então, é isso que diz aqui o fluxo de trabalho tradicional, que está nessa linha preta aqui, certo? Então, documentação e construção. Agora, o fluxo de trabalho no BIM fala para você antecipar isso. Por quê? Porque traz retorno. De que maneira? Porque tudo que você define na obra, que é aqui, ó, que é essa primeira coluna, é no começo, não é no final. E para quem é projetista, é muito mais difícil você começar a fazer mudanças nos projetos a partir do projeto básico para frente, que seja, né? O custo dos projetistas aqui é muito alto depois, e sendo que os impactos são antes. Por isso que a gente não consegue conversar, por isso que as pessoas não se entendem, porque algumas pessoas entendem que querem essa informação aqui, ou seja, os proprietários, os contratantes querem informação aqui, só que os projetistas só vão dar essa informação aqui, e não. Então, no BIM, a gente precisa trazer para cá. Por isso que o BIM propicia que a gente traga para cá. Ah, mas o BIM, desde que você trabalhe corretamente. Se a gente for analisar o fluxo de trabalho tradicional que nós temos hoje, a gente sabe muito bem de todo o imbróglio que dá aqui, ó, na etapa final. Por quê? Porque a arquitetura praticamente trabalhou sozinha até o projeto básico. Eu já peguei diversas empresas de construtoras que falam, não, mas nossos projetistas, eles trabalham aqui. Eu falei, é mesmo? Como? Ah, não, eles vêm aqui, eles dizem qual que é o tamanho ali o tamanho do shaft, eles dizem ali para onde tem que fazer, onde é que eles pretendem passar o encaminhamento da tubulação. Ah, legal, bacana. Onde é que o engenheiro estrutural, ele veio também, já disse mais ou menos qual que é o tamanho das informações, já fez um pré-lançamento, já fizemos um pré-lançamento estrutural. Gente, vamos parar de mentir para a gente mesmo, né? Não existe. A gente sabe que quando você vai botar a mão no projeto, quando você pega uma base de complementar, hoje em dia, você pega uma base de complementar, não tem nada a ver com aquilo que você já inicialmente começou. Porque mudou, porque muda. O cliente até vai lá e precisou fazer uma mudança, uma alteração, e mudou. Certo? Então essa base não tem nada a ver. Então por isso que existe esse imbróglio entre a coordenação, o executivo, os projetistas e os clientes. Porque todo mundo, como eu disse, né, todo mundo está querendo chegar num resultado, mas com informações completamente conflitantes em etapas diferentes, certo? Então, a ideia do fluxo do BIM é você pegar quando a gente fala de antecipar decisões, significa, por exemplo, você pegar a base de complementar e mudar para cá, a partir do estudo preliminar. Como assim? Estudo preliminar? Poxa, é só pensar. Para que existe o estudo preliminar? Ele é um 2D hoje, né? Ah, não, eu faço um SketchUp. Esquece. O SketchUp ele não evolui projeto. Você faz o SketchUp só para você ter uma representaçãozinha melhor para o teu cliente entender melhor o que você está sugerindo. Mas ele não entra, não. Ele não entra como projeto depois. Você joga fora o SketchUp, certo? Então, a partir do estudo preliminar, você já gera um modelo preliminar. Uma vez que você já vai gerar um modelo preliminar no BIM, então você já vai, o anteprojeto que existe para você fazer plantas, cortes, elevações e ter uma primeira definição de materiais, já está no estudo preliminar. Porque você, mesmo que você não defina os materiais, você sabe, ali você consegue trabalhar com parede de 25 externa, parede de 15 interna, e você dá uma base para os complementares trabalharem e desenvolver projetos juntos. Poxa, como é que eles vão desenvolver o projeto junto? Se vocês estiverem trabalhando em ambientes como o BIM Collaborate Pro. Então, a arquitetura vai desenvolver isso no Revit, a estrutura pode trazer suas informações e também modelar isso aí no Revit. Em todas as instalações, a gente pode modelar isso no Revit. Instalações não quer estar trabalhando com software X, está tudo bem. Eles não vão... É uma pena porque o escritório deles
como um todo, não vão usufruir da possibilidade do que o BIM proporciona, mas a informação está aqui disponível. Então, você envia para eles te mandam um IFC para você, no mínimo, fazer uma compatibilização de projeto. Então, você consegue ir criando compatibilizações de projeto ao longo do desenvolvimento de projeto que você está fazendo juntos. Ah, mas e a documentação de básico? Não tem documentação. BIM é construção virtual. O que importa é exatamente você construir a edificação, você construir virtualmente a edificação aqui. Então, aqui você vai construir a edificação. Durante o desenvolvimento de projeto, todo mundo está desenvolvendo o projeto juntos. Uma vez que todo mundo está desenvolvendo o projeto juntos, esquece. Você não precisa de documentação. Tudo bem, você pode gerar uma documentação ali para você... para melhorar ali o entendimento de quem ainda está ali muito ligado à planta, não sei o que, tudo bem, mas você pode gerar documentação, mas não é obrigatório, tá bom? Então, você tem essa etapa de desenvolvimento de projetos, inclusive, eu até vou falar, cuja documentação é sempre, a documentação no BIM, ela é sempre um resultado do processo. Então, você consegue fazer toda essa documentação ali durante o desenvolvimento do projeto e deixar o projeto executivo para fazer esse detalhamento. Com isso, a gente trabalha no BIM, porque a gente antecipou as informações para todo mundo trabalha junto. Você tem uma equipe compatibilizando e coordenando o teu modelo aqui, certo? Já em nuvem, em real time, ali, você consegue fazer essa compatibilização com as pessoas, e aí todo mundo se conversa durante o desenvolvimento de projeto. Se conversa, não briga, tá? Não precisa esperar todo mundo chegar numa determinada etapa. Aí vamos fazer uma reunião de compatibilização. Aí todo mundo traz o seu DWG, sobrepõe o DWG, tem aquela brigaiada toda na reunião. Não é mais assim. Não pode ser mais assim. Então, você tem essa etapa do desenvolvimento de projeto, você tem essa compatibilização, e depois você tem esse projeto executivo que vai sair, né, que vai ser emitido para a obra sem erros. No mínimo, sem erro. Certo? Se na obra necessitar mais informação, é uma questão, pode até existir uma questão de disponibilidade ou não de materiais ali durante a execução do projeto, mas vai sem erro, que já é 99% da solução. Tá bom? Legal. E como é que a gente faz isso na plataforma BIM? Dessa maneira que eu comentei. Então, no Revit, por exemplo, quando a gente fala de Revit, vou falar justamente de Revit. A plataforma, a Construction Cloud, de novo, ela aceita diversas outros tipos de modelo de projetos, tá? De tipos de arquivo de projeto. Mas vamos falar de trabalhando no Revit, que é onde você tem efetivamente de acordo com a Universidade da Pensilvânia, Penn State, né? Ou seja, que é uma instituição que está desvinculada de qualquer fabricante, inclusive, nas orientações da Penn State fala, escolha a sua plataforma. Então, trabalhe na plataforma da Autodesk, porque é aqui que você vai ter os ganhos, ok? Uma vez que você vai trabalhar na mesma plataforma, todo mundo na mesma plataforma, você vai ter os ganhos que a gente busca, tanto projetistas quanto os construtores, tá bom? Então, desenvolvimento, todas as disciplinas sendo desenvolvidas no próprio Revit. Então, você consegue, né, a gente consegue trabalhar para começar falando de modelo integrado. O que é o modelo integrado? De acordo com o BIM Dictionary, né, o modelo integrado é um modelo BIM que agrega vários modelos monodisciplinares, ou seja, várias pessoas que desenvolvem os modelos e estão ali cadastrando, né, trabalhando, na verdade, diretamente na plataforma, que é onde está sendo agregado esse modelo. Ele não é um modelo federado, tá? Quando a gente fala de IFC, é justamente um bom galho. Quando a gente fala de IFC, a gente federa o modelo. E, ok, o ambiente comum de dados aceita essa federação do modelo, mas ainda é muito próximo do que é um fluxo tradicional de trabalho, tá bom? Por isso que eu falei que trabalhar na mesma plataforma é um ganho para todo mundo, porque você não precisa mais ficar federando, você não precisa quebrar a linearidade do desenvolvimento de projeto. Por que você quebra? Toda vez que você exporta, você precisa esperar terminar para exportar. Aí termina, exporta. Modifica, exporta. Modifica, exporta. Você não está nunca agregando informação. Você está sempre federando uma informação que já está finalizada. Você envia essa informação e você simplesmente federa, que serve para você fazer a coordenação, o clash detection apenas.
Você não te dá a possibilidade de você coordenar o projeto como um todo, ok? Então, vamos falar aqui de modelos integrados, ou seja, trabalhar numa mesma plataforma. Então, vamos falar de modelos integrados daqui para frente. Muito bem. Para a gente falar de modelos integrados, a gente começa a trabalhar no Revit com projetos de edificações, de novo, né? O Revit é a ferramenta para projetos de edificações, ok? Então, ok. Toda ferramenta BIM, a gente precisa de um planejamento, certo? Então, para começar esse planejamento, lá atrás a gente vai trabalhar com links ou versus grupos. Muito bom. Lá atrás, até 2016, a gente sempre pediu, né, para as pessoas trabalharem com links, né, por uma questão justamente de melhorar a performance do software, né? Por quê? Porque até 2016, os softwares da Autodesk trabalhavam com um núcleo. Você podia ter um Xeon ali, né? Você podia ter um Xeon ali, que ele pegava um núcleo, né? Ele pegava um núcleo daquele Xeon lá, pegava para Cristo, né? A gente brinca, e malhava ele. Então, como é que você supria essa deficiência? Você colocava a placa de vídeo. Então, você colocava a placa de vídeo ali, né, uma baita placa de vídeo para tentar suprir na GPU, ou tentar suprir a deficiência da CPU com a GPU, né? Então, só que em 2015, na verdade, né, 2016 foi lançado, nas versões de 2016, o Autodesk, ela melhorou, na verdade, no final de 2015 para 2016, a Autodesk refez toda a arquitetura dos seus softwares. E aí eles começaram efetivamente a considerar todas os núcleos da sua CPU. Tanto que nem precisa mais. Eu tenho uma placa de vídeo aqui no meu computador de 2 MB. E aguenta, tá? Porque é só para você fazer a representação gráfica, enfim, tem várias questões ali, né? Mas até 2016 era isso. De 2016 para cá, a gente já consegue trabalhar com grupos. Porque o Revit trabalha com grupos, ele trabalha bem com grupos. Isso aqui são os modelos que eu trouxe de alguns clientes nossos. Vocês vão ver, por exemplo, que nesse edifício pequeno, ele tem ali, né, cada unidade está modelada como um grupo. Inclusive, o core do edifício é um grupo, ok? Então, você está trabalhando dentro do mesmo modelo. Em detalhe, tá? Toda essa... Olha lá, você tem diversos grupos, certo? E o edifício como um todo está montado ali, ó, vai estar montado, né? Você tira a section box, ele está ali inteiro dentro de um mesmo arquivo, ok? Então, sim, vamos trabalhar com grupos. 2016 para cá, olha, esse é um outro prédio de outro cliente que também, tá? Se você, né, você pode a gente analisar um prédio enorme, né, um prédio bastante grande, um empreendimento relativamente grande, e você tem ali também todos eles sendo trabalhados com grupos, ok? Então, vamos trabalhar com grupos. Softwares mais novos, vamos trabalhar sempre com grupos. Facilita, inclusive, toda a nossa comunicação nas edificações. Outra coisa que a gente precisa planejar, a gente precisa deixar isso tudo, gente, é planejamento, tá? Primeira etapa, primeira reunião lá, antes de modelar qualquer coisa. Então, work sharing. Então, vamos trabalhar em work sharing, vamos trabalhar com work sharing na nuvem. Então, trabalhando na nuvem, a gente precisa trabalhar no work sharing, ok? E aí, o que é o work sharing? É justamente como é que os work sets, você trabalhar com diversos work sets. Os work sets servem para você partir o seu modelo, né, repartir o seu modelo em diversos pedaços, em vários pedaços, para que vocês consigam trabalhar, vocês consigam modelar, né, várias pessoas conseguirem modelar o mesmo modelo, né, trabalhar no mesmo, com grupos, né, ainda mais com grupos, você começa a trabalhar com todo mundo trabalhando no mesmo modelo ao mesmo tempo, tá bom? Muito importante, disciplinas sempre vinculadas, sempre linkadas, tá bom? A gente sempre linka modelos, porque são templates separados. Então, o template da arquitetura não é o template de hidráulica, não é o template de elétrica, não é o template de estrutura, ok? Então, todos esses modelos, no caso, você vai vincular o modelo da arquitetura do estudo preliminar, que a gente comentou já, você vai vincular e vai começar a trabalhar em cima dele, ok? E aí, por quê? Porque as mudanças do modelo da arquitetura, toda vez que a arquitetura publica um modelo,
você já consegue, né, pela plataforma, você já fica sabendo dessa mudança, ela já vai atualizar a sua base automaticamente. Então, você já consegue trabalhar junto da arquitetura ali, sempre com os modelos vinculados, ok? Muito bem. Os worksets servem para quando você tem uma equipe de 2 ou mais pessoas trabalhando no mesmo modelo ao mesmo tempo. Então, é como você vai trabalhar isso. Como é que você, no caso aqui da direita, é como a gente normalmente instrui. Eu peguei uma EAP de projeto, né? Eu peguei uma EAP de projeto ali e criei ali paredes e painéis, esquadrias, revestimentos, pisos, forros, cobertura, pré-lançamento estrutural, mobiliário, peças sanitárias. Isso no mesmo modelo de arquitetura, ok? E aí a gente segue o procedimento de salvamento. Então, primeiro você salva esse arquivo, né, antes de qualquer procedimento, na tua máquina mesmo, né, antes de qualquer coisa. Aí você vai até a aba do Collaborate do Revit, seleciona Collaborate e a opção de quando ele te abre uma caixa de diálogo, você coloca In the Cloud. Então você pega ali, né, vai trabalhar na nuvem. Então, trabalhar nessa nuvem. Aí você salva o arquivo lá no projeto, na pasta correspondente, né? E aí você abre justamente esses worksets e cria os worksets que vocês planejaram ter para cada modelo, ok? Os outros colaboradores, depois que você faz isso, quem faz isso? Porque normalmente quem faz isso é o coordenador de projeto. Então, depois que o coordenador de projeto salvou esse modelo na nuvem, os outros colaboradores, os outros projetistas, eles vão lá na aba do Home, do Revit, inclusive, você tem uma pasta ali chamada Autodesk Docs, você pode localizar o seu projeto lá no Autodesk Docs, na pasta específica, né? E quando abrir o modelo, você vai se apropriar dos worksets e sincronizar o arquivo e trabalhar novamente. Normalmente. Novamente, todo mundo precisa da sua licença. Então, todo mundo precisa estar lá inserido no projeto certinho, na Construction Cloud, se for trabalhar no Autodesk, seja no Autodesk Docs, seja no BIM Collaborate Pro. Ok? Todo mundo precisa de uma licença para você trabalhar com isso. Mas, de novo, retorno de investimento. Tá? Quem trabalha com grandes empreendimentos tem que saber calcular o retorno de investimento. E quem calcula isso do retorno de investimento sabe que trabalhar linearmente, como nós estamos apresentando hoje, é uma coisa que efetivamente traz retorno de investimento. Ok? Muito bem. Outra coisa que a gente sempre recomenda é divisão da modelagem em piso acabado e piso osso. Sim, pelo menos esses 2 níveis, ok? Você precisa trabalhar o acabado, que é o nível 00 da arquitetura, e o nível osso, que é o teu nível de estrutura, ok? Porque qualquer mudança que necessária num tipo de acabamento que seja na arquitetura não vai impactar negativamente, tão né, negativamente assim, o pessoal da estrutura, quando precisar dessa modificação. Bom? Então, sempre dividir os níveis. E um outro ponto muito importante, work sharing. E por que o work sharing é muito importante? A gente precisa geolocalizar, sim, o Revit, ele é um software que faz a geolocalização dos seus modelos. Isso serve, inclusive, para o pessoal de ar-condicionado, quando você está trabalhando em um prédio, por exemplo, que vai ter um ar-condicionado central, fazer esse cálculo do ar-condicionado. E hoje em dia, né, falando de novo de grandes empreendimentos, a gente está falando de modelo energético, a gente está falando de uma certificação LEED. Muitas vezes, muito disso está ligado a grandes empreendimentos. Então, a gente precisa de um modelo geolocalizado para que a gente consiga fazer isso. Então, você consegue geolocalizar esse modelo, mais do que isso, né? Você fazendo essa linearidade de projetos entre o Civil 3D, que é um software geolocalizado, o Civil 3D você não consegue trabalhar sem estabelecer a base de dados ali que você vai trabalhar. Você não consegue trabalhar nele antes de você geolocalizar o seu projeto, né? Geolocalizar o seu projeto. Uma vez que você publica essa superfície do projeto e você consegue trazê-la aqui para o Revit, através, inclusive, da ferramenta chamada Link Topography, né, que está na aba de Insert lá no Revit. Você traz o Link Topography, que é o modelo do Civil 3D. Então, você vai trazer para cá, e aí você vai fazer toda a sua implantação, né, documentação de implantação nesse processo, tá? O Revit, a gente fala de projetos de edificações. Então, estamos falando do Civil 3D.
Então, o Civil 3D, que é para projetos executivos de infraestrutura e terraplanagem, ok? É no Civil 3D que você vai fazer o teu terreno. É no Civil 3D que você vai fazer o seu terreno. É no Civil 3D que você vai fazer o seu terreno, tá bom? Porque você consegue publicar ele depois para a nuvem e deixar para que o Revit, e deixar o Revit, para que você traga essa informação para dentro do Revit. Vamos lá. Isso aqui foi recortado de um outro webinar que a gente fez ano passado, né, gente? Fez na verdade, uma semana de otimização com o BIM. Então, a gente mostrou ali como é que é, né, on time ali, né, em 1h30, como é que a gente trabalha justamente com o InfraWorks, que é o software que está na tela agora. O InfraWorks é um software que a gente já vai mostrar também. É um software que trabalha com que ele trabalha com uma base de estudos. Então, você consegue fazer uma base de estudos, inclusive, ele é de terraplanagem. Ele é o início do teu processo e o final do seu processo, porque no InfraWorks você consegue, inclusive, levar nativamente tanto o modelo desenvolvido do Civil 3D para ele, e quanto o do Revit também você consegue colocar aí, certo? Então, aqui, ó, você fez um estudo, você tem um terreno que você precisa fazer uma implantação de uma fábrica. Então, você localizou esse estudo aí, tá? Você já localizou esse seu estudo ali lá no InfraWorks, você fez lá uma primeira movimentação de terra, viu que está ok, então foi aprovado, agora você vai levar para o Civil 3D para fazer esse rebuscamento e trabalhar o teu projeto, o desenvolvimento do seu projeto no Civil 3D, tá? Até apareço ali, olha que beleza. Foi uma coisa que a gente fez lá mesmo. Então, a gente trabalhou isso no Civil 3D, ele cadastrou no nosso ambiente comum de dados, ou seja, o Civil 3D você publica isso diretamente lá no na Construction Cloud, através do Autodesk Docs, que é a licença que já tem na IC Collection, ok? Então, você pode usar o Civil 3D, faz a terraplanagem, cadastra lá na sua base, que seja no teu projeto que você abriu, lá na Construction Cloud, e traz para dentro do Revit através do link Revit, certo? Quando você faz isso, o que você vai precisar fazer? Dentro do Revit, você tem uma ferramenta de aquisição de informações. Lembra que eu falei que o Civil 3D é um software geolocalizado. Então, você adquiriu as informações do Civil 3D, só falta você ir lá olha lá que interessante, trabalha com coordenadas UTM, ok? Sempre coordenadas UTM, muito importante. O que precisa fazer é você colocar a altura em relação ao nível do mar, ó. Então, eu vou pegar aqui toda a minha base, né? Vou dar um Specify Coordinate Set Point, e uma vez que essa minha base veio do Civil 3D, eu vou pegar minha elevação ali e colocar ali na geolocalização. E aí tem essa questão justamente dos pontos no Revit, né? Tá tudo ali junto, mas a gente sabe muito bem que o Survey Point é para você coordenar o modelo como um todo. Você tem o Project Base Point, que tem a ver com os edifícios em si, e aí você consegue, com o terreno cadastrado, você consegue vincular o modelo do Revit e você fazer a implantação desse modelo. Nesse caso, é uma fábrica que também é considerado um grande, dependendo da fábrica, inclusive, né, é considerado também um grande empreendimento, certo? Então, Civil 3D, terrenos, terraplanagem como um todo, Civil 3D, ok? Outra ferramenta que vem ajudar muito a gente, né, no dia a dia é também o Dynamo. O Dynamo é um software que também está na IC Collection, que ele faz o que a gente chama hoje de programação visual, né? É muito simples você programar no Revit. Então, se existe alguma tarefa repetitiva, se existe alguma integração que você precisa fazer, inclusive entre ferramentas, você consegue fazer isso direto no Dynamo, ok? Existem diversos hoje pacotes e rotinas que a gente chama no Dynamo, né? Quem é das antigas dá para entender. A rotina de Dynamo está como Lisp do AutoCAD, ok? Então, as rotinas de Dynamo dá para você, e você consegue baixar algumas rotinas para fazer essas automatizações. Tem milhões hoje na internet. O que não falta hoje nessa geração mais nova é programadores, os programadores. Então, você tem diversos programadores que desenvolveram diversas rotinas para desenvolver várias coisas e você consegue
fazer isso aqui. Nós aqui na MapData também, né, nós temos um time de desenvolvimento. Se você precisar fazer um aplicativo, né, específico, inclusive para comunicar toda essa base de softwares, por exemplo, com o seu ERP, com o SAP, com um TOTUS da vida, você consegue, liga para a gente que a gente consegue fazer essa ligação necessária. Bom? Aqui, ó, por exemplo, o nosso time aí deu um exemplo super básico, que foi por exemplo, ele precisou que os consolos estivessem na mesma largura das vigas, ok? Então, o que a gente vai fazer? Ele vai rodar uma rotina lá, ó, esse é o Dynamo, ele criou uma rotina ali, ele vai reconhecer todos os consolos. Uma vez que você dá um play, ele já atualiza ali, ele lê a informação da viga e leva isso também para todos os consolos, num clique. Ok? Então, o Dynamo, uma das ferramentas que auxiliam muito nesse processo. E, para não deixar de falar, Navisworks, certo? Apesar de nós temos na nuvem, nós temos lá no Model Coordination, nós temos o Clash Detection, mas a ferramenta para coordenação de projetos ainda com clashes mais rebuscados, o Clash Detection é uma ferramenta excelente para a gente dar os inputs durante o desenvolvimento do projeto. Então, você vai conseguindo conversar com os projetistas, levantar os problemas e tudo mais ao longo do desenvolvimento do seu projeto. Mas o Navisworks ainda é uma ferramenta para você fazer análises mais rebuscadas. Inclusive, ele lê diretamente da plataforma lá da Construction Cloud, tá? Você consegue ler o modelo de lá para cá. Implementing construction sequencing processes provides powerful visualization and communication tools that give project teams a better understanding of project milestones. This level of insight allows problems to be identified well in advance of construction activities, making them much easier and less costly to resolve. With the Navisworks Timeliner tool, construction teams are able to import schedule and cost information on top of the model data to view construction sequencing in both 4D and 5D formats. Most 4D models are created by linking 3D BIM data with one or more scheduling applications. As the schedule is updated, the visualization is then automatically updated. In effect, it's like putting a visual interface on top of your schedule, allowing the team to identify inefficiencies early in the coordination review, as well as enable a greater number of project stakeholders to quickly understand scope implications. Navisworks retains the same file format agnostic approach with Timeliner by allowing users to link in multiple schedules from numerous sources, including Microsoft Project, Primavera, or Excel files. The use of time-based clash testing provides valuable insights for construction planners as they coordinate the trades, materials, and equipment that must coexist in the limited space available. Construction planning models can be integrated with the composite project model and linked to the project timeline to consider the impact of temporary items, such as work packages, formwork, cranes, and installations, and check for potential time-based clashes. Take sequencing a step further by leveraging a cost-loaded schedule to visualize 5D simulations. This enables project teams to better understand the financial impact of design and schedule decisions, including associating costs with schedule tasks to help visually communicate and analyze project activities and minimize delays and sequencing problems. The 5D model is a useful tool to communicate and understand costs at any time during project execution. Using Autodesk's solutions for construction, all stakeholders can visualize the schedule and logistics in the fourth and fifth dimensions, time and cost respectively, and can clearly understand the sequence, logistics, budget impacts, and relationships between all activities, as well as identify potential problems. Então, só para deixar, né? Porque o 4D, então, esse é mais uma equipe, né? Que a gente traz do Navisworks, né? Com o Navisworks, a gente traz mais uma equipe para dentro daquele processo de desenvolvimento de projeto, que é a equipe de planejamento. Então, tem muita gente aí que faz o planejamento, o orçamento, né? Da obra e que só fica lá no final, né? Tá lá no final só com esse processo todo. Mas, só fica no final da obra recebendo todas as informações e tem que correr, às vezes enfim, a gente sabe bem como é que é o dia de hoje. Mas quando você tem um Navisworks que vai ler da nuvem,
Então, essa equipe já consegue, inclusive a equipe de orçamentos, né, consegue ser mais proativa ao invés de só reativa. Por que proativa? Porque o arquiteto, ele vai, durante o desenvolvimento de projeto, fazer as suas... a gente vai dizer, né, a gente vai fazer as especificações, né, de todos os objetos aí, tudo que vai precisar ser construído, os acabamentos utilizados e tudo mais. Mas a equipe de orçamento que tem todo o budget na cabeça, né? O preço das coisas na cabeça. Se não está na cabeça, está na planilha do lado. Então ele consegue falar, ao invés de você usar isso, usa esse. Em vez de usar determinada cerâmica, usa essa. Em vez de usar determinada louça, usa essa. Então você já consegue, já começa inclusive a especificar, né, tudo da maneira correta. Então, ou seja, você coloca todo mundo para trabalhar junto, efetivamente, no mesmo lugar. Inclusive o pessoal de planejamento de obra, você já começa a fazer planejamentos de obra, né, utilizando aí com os edifícios sendo com 4D dos edifícios no próprio Navisworks. Além, claro, de uma coordenação de um clash detection bem mais apurado, né? Aí, muito bom. Análise de interferências aí de uma maneira um pouco melhor, tá? Por que melhor? Porque lá o clash, lá na nuvem, o Model Coordination, você só vai dar hard clash. O que é o hard clash? É aquele, né, quando está batendo efetivamente um com o outro, né? Quando você tem ali lugares ou equipamentos que você precisa ali de um raio livre, né, de ação desse equipamento, você não pode ter nada construído, como por exemplo hidrantes, né? Você não pode ter nada construído em 1 metro de raio, você não pode ter nada construído em volta do hidrante, né? Então aquilo também aqui no Navisworks você consegue fazer e aquilo é identificado ali como uma interferência. Hoje em dia, olha que interessante, ainda mais com trabalhando tudo no Revit, inclusive, você consegue, hoje em dia, apontar o problema da nuvem aí no Navisworks. Existe um Issues, né, um aplicativo chamado Issues, que vem como uma atualização do Navisworks, que você instala no Navisworks, conecta na nuvem, você abre um problema aqui no Navisworks, assim como você abriria lá na nuvem, ao invés de criar esse tipo de comentário. Em vez de criar esse tipo de comentário e dizer ali, atribuir às pessoas aí no Navisworks, porque aí você teria que, quando você faz isso no Navisworks, você teria que publicar um NWD, você teria que exportar um NWD daí e mandar, né, por e-mail, mesmo processo de um BCF, né? Hoje você tem o NWD funcionaria desse jeito. Mas aqui não, uma vez que você abre o issues ali na nuvem, você já consegue apontar a pessoa ali, né, direto quem é o responsável por resolver esse problema, e aí você vai e você já lá dá a data para ele retornar isso. Uma vez que ele muda, uma vez que ele retorna, uma vez que ele modifica o projeto e publica, basta você atualizar, que é muito legal, né? Vocês viram ali que ele atualizou e o duto do ar-condicionado desceu daquela do tabuleiro ali, né? Ele saiu do tabuleiro das vigas ali e desceu, e não é mais um problema de coordenação. Certo, pessoal? Muito bem. Clóvis, sim, não só no modelo do work sharing do Revit, mas o primeiro ponto, quando a gente trabalha com uma ferramenta BIM como uma Revit, você precisa, sim, combinar antecipadamente qual que é a versão do Revit que vocês vão usar, tá bom? Para trabalhar no BIM Collaborate Pro, tem que ser 2021 para cá, vamos falar disso. Já estamos indo para o 23, 2020 R3 já serve também, mas pega o 2021 para cá, ok? Sempre muito importante nisso. Hoje nós temos, né, com as assinaturas, a gente está sempre com as últimas ferramentas sempre atualizadas, então é bem importante. Então isso não é muito problema, mas combina direito desde o início do teu processo, tá bom? Gente, vamos agora falar da parte Platinum da MapData, né? Que é o mundo, que é o que me cabe desse latifúndio. A parte que me cabe desse latifúndio, o apoio da MapData, ou seja, ninguém desenvolve grandes edificações, grandes empreendimentos sem um bom apoio técnico, ok? Principalmente no início. Então, contem conosco sempre. A gente utiliza aqui na MapData
nós utilizamos a metodologia, outra metodologia desenvolvida recentemente também, que é uma do professor Bilal Suka, que ele falou que ele desenvolveu uma tese chamada Beam Framework, né? Um dos eixos, né? O Beam Framework, eles são 3 eixos. Ele é triaxial, né? Um desses eixos fala de implementação de Beam, que é o Beam Fields. O que o Beam Fields fala? O Beam Fields diz que você nivelando esse tripé de tecnologias, políticas e processos, você faz uma implementação correta na sua empresa. E é o que nós seguimos, tá? O que é a tecnologia? Hardware, toda a base que a gente precisa para rodar as plataformas, que são os softwares, escolham sempre a sua plataforma, certo? Os equipamentos que vocês vão utilizar, por exemplo, drones, laser scans, então você consegue ter todos esses equipamentos, a gente tem você tem que aliar essa tecnologia com as políticas. O que são as políticas? São normas, melhores práticas, manuais, tudo que está disponível, inclusive, no mercado, já hoje gratuito, inclusive, para que você possa, que vai te trazer aí um bom embasamento do BIM. E processos, ou seja, como é que a gente consegue ordenar o meu fluxo de trabalho no BIM. Ou seja, tudo que eu expliquei aqui até agora. Então, todo o fluxo de trabalho, aquela inversão das bases de complementares, como é que eu começo, como é que eu efetivamente trabalho uma base de complementar no início do projeto, como que eu coloco todo mundo para trabalhar junto, né? Todo esse processo, né? Todo esse processo, junto com as políticas, que são as melhores práticas que a gente, nas implementações, sempre manda para os clientes, e toda a tecnologia, que é toda a nossa base Autodesk, alinhada, a gente consegue fazer uma boa implementação do BIM. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Hoje nós temos ali né, falando de uma metodologia AAA, né? Nós temos ali uma análise de fluxo de trabalho da empresa, ok? Nós temos essa análise de fluxo, é um diagnóstico que nós fazemos ali do processo de vocês, como é que estão hoje, como é que vocês querem, onde vocês querem chegar, quais os objetivos, e todo mundo que está lá envolvido nesse processo. Então, como é que se faz essa análise? Como é que vai, com essa análise em mãos, a gente entrega um relatório com toda essa, com toda, a gente entrega um relatório, a gente diz ali como é que vai ser feito esse processo, desde as aulas de capacitação até as assessorias de implementação, ou seja, os nossos acompanhamentos em projetos piloto ou assessorias técnicas diversas, tá? Legal. Esse é um relatório, o que vocês é o que a gente entrega logo após o diagnóstico, logo após a primeira análise, né? A gente conhece, a ideia é a gente conhecer esse fluxo atual da empresa, como é que vocês estão trabalhando, analisar o compartilhamento dessas informações, identificar as perdas nesse fluxo de trabalho atual, estima como os benefícios todos vão se desenvolver entre as partes interessadas, os stakeholders, né? Os benefícios do BIM, e a gente analisa, avalia e promove todo o uso do BIM daí para frente, tá? Isso é que a gente chama de plano preliminar de implementação BIM, nosso PIB preliminar, né? Porque a gente sempre pede, uma outra máxima que a gente usa é o begin with the end in mind, ou seja, começar com o objetivo em mente. Então, lá no diagnóstico, a primeira pergunta que a gente faz é, por que a gente está falando de BIM com vocês? Onde vocês querem chegar com o BIM? Qual que é o seu objetivo? Então, a gente tem esse objetivo, faz essa análise e a gente cria esse relatório de diagnóstico, onde vai estar o fluxo do BIM desenhado para vocês, a capacitação da equipe, ou seja, como é que pode ser feita a capacitação da equipe de vocês, todo o acompanhamento do projeto piloto, uma certa quantidade de horas, um pacote de horas delimitado aí para o projeto piloto, mas se acabar esse projeto, essa quantidade de horas e não terminar meu piloto, não tem problema, a gente consegue conversar de mais de aquisições de mais horas, não tem problema algum, tá bom? A gente consegue ali desenvolver um conteúdo BIM com vocês, dentro de consultorias diversas também. A capacitação das equipes, aqui nós temos um processo, a capacitação das equipes, ela foca no você conhecer a ferramenta, tá? Muita gente confunde, isso a gente não deve confundir, e é um problema, tá? Até por práticas errôneas de diversas pessoas, diversos profissionais do mercado. Capacitação da equipe, ou seja, treinamento no software é no software. Você precisa conhecer o software, não tem nada a ver com o teu fluxo de trabalho.
Então, a gente precisa desenvolver alguma coisa no software que vai me dar a impressão, que vai me dar, na verdade, o conhecimento do software como um todo. Aqui na MapData nós não trabalhamos com básico, intermediário e avançado. A gente vai ensinar a ferramenta como um todo, certo? A gente também a gente separa por disciplinas e nossos treinamentos são sempre hands-on. São sempre você desenvolvendo alguma coisa durante esse treinamento, tá? E por esse, né, a gente tem diversas modalidades. Uma das modalidades que tem saído muito é a de aulas gravadas com suporte técnico, tá? A gente chama de EAD, de aulas gravadas guiado. Por que guiado? Porque uma vez que você contrata os nossos EADs, qualquer momento que você passa a mão no telefone, disca 0800 e cai no nosso corpo técnico, você será atendido. Sem musiquinha chata, não vão colocar você para esperar, enfim. Você pode passar a mão no telefone e ligar. E você pode também mandar um e-mail para o nosso suporte, tá? Então, com relação ao treinamento, você vai aprender o treinamento. Então, o que eu vou aprender tem a ver com o meu fluxo de trabalho? Muito provavelmente não. Porque a ideia dos modelos que você vai desenvolver, né, nas capacitações é para você aprender o software, tá? Então, seja as aulas gravadas, seja qualquer outra modalidade, é para você aprender o software, ok? Bom, e os EADs estão dando tanto certo essa questão delas gravadas que a gente também criou o Map Data Academy. O Map Data Academy é acesso ilimitado a todos os nossos treinamentos. Nós temos muitos treinamentos EAD numa plataforma nossa, com aulas gravadas, que você pode ir lá e adquirir, inclusive, você não precisa, você pode ir lá e adquirir esse treinamento, esse EAD, ou entrar e você, ou a gente pode utilizá-lo, inclusive, para disseminação do conhecimento, ou mesmo, eu até sei Revit, mas a minha equipe mudou. Vai no EAD. Por que o EAD? Que ele atende muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente faz implementações muito grandes. Então, às vezes, vou até precisar, em vez de treinar, quando eu vou precisar treinar, por exemplo, uma equipe está acontecendo recentemente, agora, vou precisar treinar uma equipe de 192 pessoas. Poxa, se eu fechar em turminhas de 10, 15 pessoas no máximo, 15 já não é recomendável, 10 no máximo, pô, são 19 turmas. Quanto tempo isso não vai demorar? Então, a gente vai formar um pequeno núcleo e depois a gente vai disponibilizar esse AD para todo mundo treinar ao mesmo tempo, certo? A gente consegue treinar diversas pessoas ao mesmo tempo. É muito mais barato. Não, é muito mais barato. Porque eu não tenho deslocamento, não tenho hora do técnico envolvido, não tenho nada. É a aula gravada do EAD, certo? Ele impacta menos no seu dia a dia. Você não tem que parar uma hora ali, no mínimo, um período do seu dia, né, para você ser treinado no software. Não, você pode fazer inclusive em casa, tá? E você tem, como eu falei, todo o suporte técnico, né, durante toda essa capacitação. Então, o EAD é uma ótima alternativa e está sendo muito bem utilizado. Uma coisa, nós temos treinamentos virtuais e treinamentos presenciais, né, em determinados casos, tá? Por exemplo, né, um EAD virtual, um presencial, foi o que eu comentei. A gente precisa treinar um núcleo BIM, por exemplo, para aprofundar um pouco o conhecimento de uma parcela pequena dos profissionais da sua empresa. Então, a gente faz um EAD, normalmente, hoje em dia, mais virtual, né? Porque a gente consegue ali... ele ainda é mais barato porque não tem deslocamento, estadia, a própria infraestrutura, né? Então, que a gente precisa da empresa para fazer esse treinamento, do que quando é o presencial, tá? Mas o EAD virtual, ele tem saído muito, e o EAD virtual e o presencial é utilizado somente em casos bem específicos, em questões bem específicas ali. Muito legal. Agora, sim, depois dos treinamentos, quando é que a gente vai falar do seu fluxo de trabalho? A gente vai falar do seu fluxo de trabalho quando você fazer um projeto BIM. A gente faz um projeto, para a gente fazer um projeto piloto de vocês. O que é um projeto piloto, gente? É o primeiro projeto de vocês no BIM. Gente, eu já vou ter ganho nesse projeto piloto? Não, é o teu primeiro projeto no BIM, certo? Ele vai levar muito mais tempo do que levaria, ok? Depois, tradicionalmente. Então, você consegue... mas a ideia é essa, você vai fazer um primeiro projeto, a gente vai corrigir todo o processo, tudo que vai ser preciso,
para que depois, sim, você entre numa curva aí de ganhos que não tem teto, certo? O ganho não tem teto. Então, a ideia é essa, pessoal. A gente está falando de depois dos treinamentos, a gente faz aí sim a gente vai guiar através de suporte técnico para o uso das ferramentas, ajustes em templates ou objetos famílias necessários ali e compartilhamento de boas práticas para uma melhor produtividade. Ali a gente vai guiar o projeto de vocês. A gente seremos os consultores de vocês durante o período desse projeto, ok? Então a gente vai ter todos esses benefícios, né? A gente vai fazer, ou seja, nós temos todos os treinamentos, depois a gente tem esse acompanhamento do projeto piloto com essas assessorias e temos consultorias diversas também, tá? Se vocês precisarem, eu preciso me aprofundar em determinado assunto, liga pra gente. Eu fui contratado para desenvolver um projeto, eu não entendi muito bem o assunto, liga pra gente. A gente vai atrás dessa informação para vocês. O que a gente sempre espera, né? Que a gente, na verdade, até garante. A implantação da solução adquirida em menor tempo e de maneira eficiente, oportunidades para sugerir e melhorar os procedimentos de trabalho, utilização plena das soluções e maior integração entre os departamentos, menor risco de perda de informações e atraso nos projetos durante o período de migração e maior segurança sobre o investimento realizado. Que a gente sabe muito bem que é um investimento. Gente, é um investimento, tem retorno, tem retorno, tem retorno. É só a gente fazer direito, ok? Então, contem conosco, liguem para a gente, que a gente vai estruturar o teu fluxo de trabalho corretamente para que vocês tenham efetivamente bons retornos e bons trabalhos no desenvolvimento no BIM. Ok? Contem conosco sempre. Sigam a MapData nas redes sociais. Aí tem os nossos telefones dos nossos comerciais. E nós somos o principal parceiro da Autodesk no Brasil e agora na América Latina. Ok? Não tivemos mais dúvidas. Então, muito obrigado, pessoal. Sigam a gente, por favor, entrem em contato conosco, tá bom? Um grande abraço e até breve. Espero que tenha sido de bastante utilidade isso aqui, essas informações para vocês. Então, contem conosco.